A manhã estava ensolarada, com um céu límpido e azul, que prometia um dia perfeito para a cerimônia. No pequeno vilarejo de Centerville, o casamento de Emily e Daniel era o evento mais aguardado do ano. Todos os habitantes da cidade haviam comparecido à antiga igreja no topo da colina, um edifício gótico com séculos de história, cujas paredes de pedra cinza eram cobertas por musgo e trepadeiras. A igreja tinha uma aura de majestade e mistério, um local de devoção, mas também de histórias antigas e inquietantes, sussurradas de geração em geração. Dentro da igreja, o ambiente era adornado com flores brancas e velas que exalavam uma fragrância suave, criando uma atmosfera de paz e alegria. Os bancos estavam repletos de amigos e familiares, todos ansiosos para testemunhar a união de Emily e Daniel. O noivo, vestido com um elegante terno preto, estava posicionado no altar, nervoso mas radiante, aguardando a chegada de sua amada. Ele ajustava a gravata repetidamente, como se isso pudesse acalmar a tempestade de emoções que rugia em seu peito. Emily, a noiva, estava em uma sala adjacente, preparando-se para o momento que, desde menina, sempre sonhou. Seu vestido branco era uma obra de arte, com detalhes rendados e uma longa cauda que parecia flutuar no ar. Seus cabelos loiros estavam cuidadosamente penteados em um coque elegante, adornado com pequenas flores. O véu, que cobria parcialmente seu rosto, realçava seus olhos brilhantes e cheios de expectativa. A presença dela naquela sala parecia iluminar o ambiente, como se tudo ao seu redor fosse parte de um conto de fadas prestes a se realizar. Enquanto Emily se olhava no espelho pela última vez antes de sair, sentiu um calafrio inesperado percorrer sua espinha. Era estranho, considerando o calor daquele dia. Algo a incomodava, um pressentimento sombrio que ela não conseguia afastar. Mas ela se forçou a sorrir, afastando o pensamento como se fosse apenas nervosismo pré-casamento. Sua mãe entrou na sala, com os olhos marejados de emoção, e segurou as mãos de Emily. "Você está linda, minha querida", disse a mãe, a voz embargada. "Daniel é um homem de sorte." Emily sorriu, tentando ignorar o desconforto crescente em seu peito. "Estou pronta, mãe." A música de casamento começou a tocar, uma melodia suave que ecoou por toda a igreja, sinalizando que era hora de Emily fazer sua entrada. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo em direção ao corredor. O som dos sussurros animados encheu o ar quando todos os olhares se voltaram para ela. Emily começou a andar, cada passo cuidadosamente medido, enquanto seu coração batia mais forte. Daniel olhou para Emily com uma mistura de amor e admiração. Para ele, ela parecia uma visão, uma aparição divina que flutuava em direção a ele. Mas então, algo mudou. Quando Emily estava a meio caminho do altar, as velas que adornavam a igreja começaram a tremer, como se um vento frio e invisível tivesse passado por elas. O murmúrio dos convidados cessou, substituído por um silêncio pesado, carregado de incerteza. Emily parou por um momento, sentindo novamente aquele frio inexplicável. Seus olhos se encontraram com os de Daniel, e ela sorriu, tentando tranquilizá-lo, mas havia algo de errado. De repente, a luz do sol que entrava pelos vitrais se apagou, como se uma nuvem espessa cobrisse o céu. A igreja mergulhou em uma penumbra súbita e inesperada. As flores brancas que adornavam o local pareciam murchar diante dos olhos de todos, suas pétalas perdendo o brilho. Um murmúrio inquieto percorreu a multidão, e algumas pessoas se entreolharam, alarmadas. Emily sentiu uma presença atrás de si, algo que não deveria estar ali. Virou-se lentamente, o coração disparado, mas não havia nada além da escuridão que agora preenchia o corredor. Quando ela olhou de volta para o altar, Daniel estava parado, os olhos arregalados de horror. Ele tentou correr em direção a ela, mas seus pés pareciam presos ao chão. Então, diante dos olhos de todos, Emily começou a desaparecer. Não houve gritos ou sons. Ela simplesmente começou a se dissolver no ar, como névoa sob a luz do sol. O véu foi o último a desaparecer, flutuando por um instante antes de se dissipar por completo. O silêncio na igreja era absoluto, quase sufocante.
Daniel finalmente conseguiu se mover e correu até onde sua noiva estava, mas tudo o que encontrou foi o buquê caído no chão, as flores agora pálidas e sem vida. Ele caiu de joelhos, segurando o buquê com mãos trêmulas, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. A igreja parecia ter sido esvaziada de toda cor e vida. A temperatura caiu drasticamente, e um vento gélido atravessou as paredes de pedra, fazendo as velas tremerem e apagarem uma a uma. O padre, que estava no altar, caiu de joelhos, murmurando uma oração desesperada. As pessoas nos bancos começaram a sair lentamente, como se estivessem sob um transe, incapazes de compreender o que acabaram de testemunhar. Daniel permaneceu no chão, sem conseguir acreditar no que acontecerá. O amor da sua vida desaparecera diante de seus olhos, e ele não sabia se ela estava viva ou morta, se ainda estava em algum lugar deste mundo ou se havia sido levada para uma dimensão além da compreensão humana. A igreja estava agora mergulhada em uma escuridão total, a única luz sendo a das velas do altar, que tremiam como se estivessem prestes a se extinguir. Daniel olhou em volta, a mente girando em desespero. Ele se levantou lentamente, determinado. Ele não sabia o que havia acontecido, mas jurou ali mesmo que encontraria Emily, não importava o que custasse. Mesmo que tivesse que descer aos confins do inferno, ele a traria de volta. Quando ele saiu da igreja, a primeira gota de chuva caiu, como se o céu estivesse chorando pela perda. E assim começou a busca de Daniel, um caminho que o levaria a lugares sombrios e desconhecidos, onde o amor e o desespero se entrelaçariam em uma jornada terrível e inexorável. Daniel saiu da igreja com a sensação de que seu mundo estava desmoronando. A chuva caía em torrentes agora, o céu cinza refletindo o estado sombrio de seu coração. Ele se abrigou debaixo de um beiral, tremendo não apenas pela chuva, mas pela frieza do que acabará de testemunhar. A imagem de Emily desaparecendo diante de seus olhos estava gravada em sua mente, uma lembrança horrível que não parecia querer ir embora. Ele ligou para a polícia imediatamente, relatando o desaparecimento de Emily com a voz entrecortada e desesperada. Quando a polícia chegou, encontrou a igreja em um estado de caos absoluto, com convidados confusos e abalados, e o altar vazio, exceto pelo buquê de flores. Os policiais tentaram ouvir testemunhas e coletar evidências, mas todos estavam tão atônitos quanto Daniel. Não havia sinais de luta, nem de entrada forçada, e nada que pudesse explicar o desaparecimento. Você tem certeza de que não houve algum tipo de briga ou desentendimento antes da cerimônia? Perguntou um dos policiais, um homem robusto e com um olhar cético. Daniel balançou a cabeça, as palavras se embolando em sua garganta. Não, nada. Apenas desapareceu. Não há explicação. Os policiais, por mais compreensivos que fossem, tinham seus próprios procedimentos a seguir. Após uma breve busca pelos arredores da igreja e pela cidade, deixaram o local com a promessa de investigar mais a fundo, mas Daniel sentiu que sua esperança estava se esvaindo com cada minuto que passava. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa, para encontrar Emily. A primeira noite após o desaparecimento foi a mais longa da vida de Daniel. Ele não conseguia dormir, sua mente estava um turbilhão de pensamentos e teorias. Deitou-se na cama, mas não conseguiu repousar. Os gritos das pessoas, o som da chuva batendo nas janelas, tudo parecia se fundir em uma sinfonia de desespero. Ele se levantou e começou a revirar os documentos e pertences relacionados ao casamento, buscando qualquer pista que pudesse ter sido deixada para trás. Foi então que ele encontrou algo estranho, uma pequena caixa de madeira, que não tinha notado antes. Estava escondida em um canto do closet, coberta por um pano. Quando Daniel a abriu, encontrou dentro um livro antigo, com a capa desgastada e o título quase legível, Rituais e Lendas da Antiga Igreja. Seus olhos se arregalaram ao ver o livro, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era um achado inesperado, mas parecia importante. Ele folheou as páginas do livro, que estavam cheias de anotações manuscritas e desenhos antigos. Entre as anotações, encontrou uma seção dedicada a rituais realizados na igreja, incluindo descrições de cerimônias e eventos inexplicáveis que haviam ocorrido ao longo dos séculos.
Uma das entradas chamou sua atenção: o casamento de almas perdidas. O texto falava sobre como certos casamentos na igreja estavam associados a uma antiga maldição, uma lenda de que as almas dos noivos poderiam ser tragadas para um reino sombrio se não fossem realizados de acordo com os rituais prescritos. A mente de Daniel girava enquanto ele lia. As descrições eram vagas e simbólicas, mas a menção de um reino sombrio e de almas perdidas parecia se alinhar com o que ele havia visto. Seu coração palpitava com uma mistura de medo e esperança. Ele precisava descobrir mais, precisava entender se havia alguma conexão entre a lenda e o desaparecimento de Emily. O livro mencionava um antigo ritual que deveria ser realizado por um especialista em vez de um sacerdote comum, especialmente em casamentos que envolviam certos sinais de má sorte. A menção de um especialista fez com que Daniel pensasse em procurar alguém que pudesse ter conhecimento mais profundo sobre essas práticas antigas. Ele se lembrou de uma mulher que uma vez havia ouvido falar em um programa de televisão sobre fenômenos paranormais e rituais antigos. Ela era conhecida por suas investigações em fenômenos sobrenaturais e poderia ter respostas para o que estava acontecendo. Daniel decidiu que a primeira coisa que faria ao amanhecer seria procurar por ela. Ele fez uma lista mental de coisas a fazer: encontrar a especialista, investigar a fundo a história da igreja e tentar compreender o ritual mencionado no livro. Com o primeiro sinal de luz do dia, ele estava pronto para começar sua busca. Ele ligou para o número que encontrou em um antigo artigo sobre a especialista, uma mulher chamada Sarah Thompson. Após algumas tentativas, conseguiu marcar uma reunião com ela em seu escritório, uma pequena e antiquada loja de antiguidades em uma área remota da cidade. A loja estava cheia de objetos antigos, livros esotéricos e artefatos misteriosos. Sarah, uma mulher de aparência distinta com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, o recebeu com um olhar atento. "Você deve ser Daniel", ela disse, estendendo a mão. "Eu ouvi sobre o que aconteceu. O que posso fazer para ajudá-lo?" Daniel explicou a situação, detalhando o desaparecimento de Emily e o que havia encontrado no livro antigo. Sarah ouviu com atenção, seus olhos se fixando no livro enquanto Daniel falava. "Este é um texto raro", ela disse finalmente. "Parece que a sua noiva foi vítima de uma das muitas lendas antigas que cercam essa igreja. É possível que o ritual descrito no livro esteja relacionado ao que aconteceu." Sarah começou a examinar o livro, suas mãos acariciando as páginas com cuidado. "Há muitos casos semelhantes ao longo da história", ela continuou. "Casamentos que, devido a alguma força malévola ou erro ritualístico, acabaram atraindo eventos sobrenaturais terríveis. A igreja onde você casou parece estar no centro de algo muito mais profundo do que imaginávamos." Daniel estava determinado a descobrir a verdade. "O que eu faço agora? Como posso trazê-la de volta?" Sarah ponderou por um momento. "Você precisa entender o que essa força deseja e como ela pode ser apaziguada. A primeira coisa que precisamos fazer é investigar a história da igreja e qualquer outro evento inexplicável associado a ela. Pode haver pistas escondidas em registros antigos ou nas tradições locais." Com isso, Daniel e Sarah passaram o resto do dia pesquisando e investigando. Eles vasculharam arquivos históricos, entrevistaram moradores antigos e buscaram registros de eventos semelhantes. A cada passo, o mistério se aprofundava, e Daniel sentia que estava se aproximando da verdade, mas também se afastando da esperança. Ao final do dia, eles haviam reunido uma quantidade considerável de informações, mas o peso do desconhecido ainda pairava sobre Daniel. O desespero de não saber onde Emily estava e o medo do que poderia ter acontecido com ela era esmagador. "Eu vou encontrar uma maneira de trazê-la de volta", prometeu Daniel a Sarah antes de se despedir. "Não importa o que aconteça." Sarah acenou com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. "Eu farei o que puder para ajudá-lo. Mas lembre-se, Daniel, muitas vezes é mais fácil entrar em lugares sombrios do que sair deles. Seja cauteloso." Daniel partiu, carregando a responsabilidade e a esperança de encontrar Emily. A busca estava apenas começando, e ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios e perigos.
Mas sua determinação era inabalável. Enquanto ele saía da loja de antiguidades e olhava para o céu escuro que começava a se formar, uma única promessa ecoava em sua mente: ele não descansaria até trazer Emily de volta. Após um dia exaustivo de pesquisas e encontros com especialistas, Daniel estava determinado a mergulhar mais fundo na história da antiga igreja de Brooksville. O desaparecimento de Emily e os eventos inexplicáveis que presenciara na cerimônia ainda estavam frescos em sua mente, e ele precisava entender o que estava por trás daquela maldição que parecia ter se abatido sobre sua noiva. A manhã seguinte começou com um céu nublado e uma densa neblina que envolvia a cidade. Daniel estava decidido a investigar a fundo a história da igreja. Com um notebook cheio de anotações e uma lista de contatos, ele partiu para o arquivo histórico da cidade, localizado em um prédio antigo, com um ar de mistério que parecia combinar com a atmosfera da pesquisa que ele estava prestes a fazer. O arquivo estava localizado no porão de um edifício municipal, uma sala escura e abafada repleta de caixas empilhadas, repletas de documentos envelhecidos. A bibliotecária, uma senhora idosa chamada Mrs. Lawson, olhou para Daniel com um olhar curioso e um pouco desconfiado quando ele entrou. "Estou aqui para pesquisar a história da igreja de Brooksville", explicou Daniel. "Há algo que eu possa encontrar sobre eventos antigos ou casos de desaparecimento?" Mrs. Lawson ajustou os óculos e apontou para uma seção no canto da sala, onde os documentos estavam organizados em ordem cronológica. "Você pode começar por ali. Tenho certeza de que encontrará algumas informações interessantes. Mas cuidado com o que você procura. Algumas coisas são melhor deixadas no passado." Daniel agradeceu e se dirigiu para a seção indicada. As horas seguintes foram preenchidas com a leitura de antigos registros e jornais, alguns datados de mais de um século. Ele encontrou reportagens sobre casamentos bizarros, incêndios misteriosos e desaparecimentos inexplicáveis associados à igreja. Um artigo específico chamou sua atenção. Datado de 1924, o artigo falava sobre um casamento em que a noiva desapareceu de maneira semelhante ao que ocorreu com Emily. O título era "A Noiva Desaparecida e o Mistério da Igreja". O artigo descrevia como, durante a cerimônia, a noiva havia sido vista pela última vez antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça. O evento causou uma onda de pânico e rumores na cidade, mas nunca houve uma explicação clara para o que aconteceu. Daniel ficou fascinado com a conexão entre o artigo e o desaparecimento de Emily. Ele decidiu que precisava saber mais sobre o evento de 1924 e o que poderia estar por trás do mistério. Depois de algumas horas de pesquisa, encontrou uma referência a um antigo diário de um dos moradores da cidade que havia testemunhado o evento. O diário estava guardado em uma coleção de documentos do período. Com a ajuda de Mrs. Lawson, Daniel conseguiu acessar o diário. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas as palavras ainda eram legíveis. O autor do diário, um homem chamado Thomas Reed, descrevia a igreja como um lugar de poder antigo e sagrado, mas também de um mal que havia se manifestado ao longo dos anos. As anotações de Reed falavam sobre rituais antigos realizados na igreja, muitos dos quais estavam ligados a práticas ocultas e crenças em forças sobrenaturais. Ele mencionava que a igreja foi construída sobre um antigo templo pagão, e que o local era conhecido por atrair forças sombrias. Thomas Reed relatava também que, durante o casamento de 1924, algo havia saído do controle. A noiva desaparecera após uma série de eventos estranhos, incluindo uma súbita mudança no clima e a presença de uma névoa negra que preencheu a igreja. A descrição era perturbadora e evocava uma sensação de terror que se alinhava com o que Daniel havia presenciado. Enquanto Daniel lia o diário, a sensação de urgência e desespero crescia dentro dele. O diário também mencionava que, após o desaparecimento da noiva, várias pessoas haviam tentado realizar rituais para trazê-la de volta, mas nenhum tinha sucesso. Reed sugeria que o mal que residia na igreja era um poder antigo que se alimentava de almas perdidas e que, uma vez atraído, era quase impossível de se afastar. Com o diário em mãos, Daniel decidiu que precisava de mais informações.
Ele sabia que o próximo passo seria descobrir se havia outros eventos ou práticas associadas à igreja que pudessem explicar o que estava acontecendo com Emily. Com isso em mente, ele se dirigiu ao centro da cidade para encontrar pessoas mais velhas que pudessem ter conhecimento sobre as histórias locais e os segredos da igreja. Ele começou a conversar com alguns dos moradores mais antigos da cidade, muitos dos quais eram relutantes em discutir o assunto. Mas, depois de muita persistência e uma abordagem respeitosa, ele conseguiu encontrar um homem idoso chamado Harold Thompson, que era conhecido por seu conhecimento sobre a história local e suas lendas. Harold morava em uma casa antiga no final de uma rua tranquila. Quando Daniel chegou, o homem estava sentado em uma cadeira de balanço na varanda, com um olhar que parecia refletir a sabedoria acumulada ao longo dos anos. "Você quer saber sobre a igreja?" Harold perguntou, após ouvir o motivo da visita de Daniel. "Bem, há mais coisas por trás daquelas paredes do que você imagina. Muitas coisas que as pessoas preferem esquecer." Harold convidou Daniel para entrar em sua casa, onde as paredes estavam cobertas com fotografias antigas e objetos que pareciam contar histórias de um passado distante. Enquanto conversavam, Harold começou a relatar histórias sobre a igreja e os eventos que ocorreram ao longo das décadas. Ele mencionou que a igreja havia sido um local de adoração para muitas gerações, mas também um lugar onde rituais secretos e práticas esotéricas eram realizadas. "Dizem que a igreja foi construída sobre uma fundação que já foi um templo pagão", explicou Harold. "E que essas práticas antigas ainda estão presentes de alguma forma. Alguns acreditam que a energia dessas práticas ainda está viva, esperando por novas vítimas." Ele também mencionou que, ao longo dos anos, houve vários eventos estranhos associados à igreja, incluindo desaparecimentos, aparições e fenômenos inexplicáveis. Harold revelou que havia um livro antigo, muito semelhante ao que Daniel havia encontrado, que estava em posse de uma pequena biblioteca local. O livro continha mais detalhes sobre os rituais antigos e os eventos que ocorreram na igreja. Daniel se despediu de Harold e foi até a biblioteca local, onde conseguiu acesso ao livro mencionado. As páginas estavam cobertas de símbolos antigos e descrições de rituais que pareciam estar diretamente relacionados ao que Daniel estava tentando entender. O livro detalhava uma série de rituais realizados para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Algumas práticas eram destinadas a proteger o local de forças malignas, enquanto outras eram usadas para invocar ou controlar essas forças. Aparentemente, a igreja de Brooksville havia sido um local de importantes práticas esotéricas, e o desaparecimento de Emily poderia estar ligado a um desses rituais. Daniel ficou absorto na leitura, cada página revelando mais sobre os segredos da igreja e o mal que parecia residir lá. Ele descobriu que os eventos estranhos e os desaparecimentos estavam ligados a um antigo culto que adorava entidades sombrias, e que a igreja havia sido um ponto focal para esses cultos ao longo dos anos. Com o livro e as informações que havia reunido, Daniel sentiu que estava começando a entender a magnitude do que enfrentava. A igreja não era apenas um local histórico, era um epicentro de práticas ocultas e forças malignas que se alimentavam de vidas humanas. O desaparecimento de Emily parecia ser apenas mais um caso de muitas tragédias que ocorreram naquele lugar. Com um novo senso de urgência, Daniel decidiu que precisava retornar à igreja e investigar mais profundamente. Ele precisava encontrar uma maneira de lidar com o mal que estava presente lá e, acima de tudo, encontrar Emily. A busca estava longe de terminar, e Daniel sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios e perigos. O dia estava se tornando noite quando ele deixou a biblioteca e começou a se preparar para a próxima etapa de sua jornada. O que ele não sabia era que a história estava longe de acabar, e que novas revelações e perigos aguardavam por ele na sombria e antiga igreja de Centerville. O crepúsculo lançava sombras longas e distorcidas sobre as ruas de Brooksville, enquanto Daniel, com o coração pesado, se preparava para retornar à igreja. As revelações perturbadoras que ele havia descoberto nas últimas horas assombravam sua mente. Ele sabia que a busca por Emily o estava levando a um território perigoso, mas recuar não era uma opção. Ele faria qualquer coisa para encontrar sua noiva e trazê-la de volta, custasse o que custasse.
A antiga igreja estava deserta quando ele chegou. Suas paredes de pedra fria e o campanário solitário pareciam ter presenciado horrores inimagináveis ao longo dos séculos. Agora, Daniel estava determinado a enfrentar qualquer força que estivesse por trás do desaparecimento de Emily. Com uma lanterna em uma mão e o diário de Thomas Reed na outra, ele empurrou a porta pesada, que rangeu sinistramente ao abrir. O interior da igreja estava mergulhado na escuridão, com apenas a fraca luz da lanterna de Daniel iluminando o caminho à frente. Ele se dirigiu diretamente ao altar, o local onde Emily havia desaparecido. As lembranças daquela noite ainda estavam vívidas em sua mente, o vestido branco, o sorriso radiante, o momento de pura felicidade interrompido pela súbita névoa e o inexplicável desaparecimento. Daniel se ajoelhou diante do altar, examinando o local com cuidado. Não havia nada visível que sugerisse um portal ou uma passagem secreta, mas ele sabia que não poderia confiar apenas no que via. As anotações de Reed e o livro antigo que havia encontrado sugeriam que a igreja estava repleta de segredos e armadilhas ocultas, projetadas para manter afastados os curiosos e proteger o que quer que residisse ali. Ele começou a ler trechos do diário de Reed em voz alta, na esperança de que alguma passagem ou ritual descrito pudesse revelar algo. As palavras ecoaram pelas paredes da igreja, criando uma sensação de inquietação que fez Daniel sentir a presença de algo invisível ao seu redor. De repente, um ruído abafado veio debaixo do altar, como se algo estivesse se movendo sob o chão. Daniel engoliu em seco e, com as mãos trêmulas, começou a examinar o altar mais de perto. Ele passou os dedos pelas rachaduras nas pedras, até que uma delas cedeu levemente ao seu toque. Com um esforço, Daniel conseguiu deslocar a pedra, revelando um compartimento secreto escondido sob o altar. Dentro do compartimento, havia um pequeno baú de madeira, coberto de poeira e teias de aranha. Daniel abriu o baú cuidadosamente, revelando seu conteúdo, uma coleção de antigos artefatos religiosos, um crucifixo de prata manchado pelo tempo, um livro de orações em latim e um pergaminho enrolado. Daniel desenrolou o pergaminho, que estava coberto de símbolos e inscrições arcaicas que ele mal conseguia compreender. No entanto, um trecho em particular chamou sua atenção. Era uma descrição de um antigo ritual de invocação, destinado a chamar entidades de outro plano para o mundo dos vivos. O ritual parecia corresponder aos detalhes dos eventos que haviam ocorrido na igreja em 1924 e sugeria que algo semelhante poderia ter acontecido no dia do desaparecimento de Emily. A mente de Daniel corria enquanto ele tentava processar as informações. Se o desaparecimento de Emily estava ligado a um ritual, isso significava que ela havia sido levada para outro plano de existência? E, se fosse esse o caso, havia uma maneira de trazê-la de volta. Enquanto Daniel ponderava essas questões, um frio intenso começou a preencher o ambiente. Ele sentiu uma presença ao seu redor, uma sensação esmagadora de que não estava mais sozinho na igreja. A luz de sua lanterna começou a piscar, lançando sombras dançantes nas paredes. Daniel se levantou rapidamente, olhando em volta para tentar identificar a fonte do frio. Ele ouviu o som de passos suaves, como se alguém ou algo estivesse se aproximando dele. Mas não havia ninguém à vista. Apenas a escuridão e o eco de seus próprios pensamentos. Ele tentou manter a calma, lembrando-se das instruções do diário de Reed. O medo alimenta as forças do mal, pensou Daniel, repetindo as palavras como um mantra. Mas o medo era palpável, e cada fibra de seu ser queria fugir daquele lugar maldito. De repente, a luz da lanterna apagou completamente, mergulhando a igreja em uma escuridão total. Daniel ficou paralisado por um momento, seus sentidos em alerta máximo. Então, ele ouviu uma voz baixa e sussurrante, vinda de algum lugar à sua esquerda. Daniel. O som de seu próprio nome ecoando nas trevas o fez estremecer. A voz era suave, quase etérea, mas cheia de dor. Ele girou em direção ao som, mas não conseguiu ver nada além de sombras. Então, a voz voltou, desta vez mais próxima e mais clara. Daniel, me ajude. Era a voz de Emily. Não havia dúvida.
Daniel sentiu uma onda de emoções, entre o alívio de saber que Emily ainda estava, de alguma forma, tentando se comunicar com ele, e o terror de não saber onde ela estava ou como salvá-la. Emily, ele gritou, a voz embargada pela mistura de medo e esperança. Onde você está? O que aconteceu com você? Mas a única resposta foi um silêncio profundo. A igreja parecia engolir o som de sua voz, como se as próprias paredes estivessem conspirando para manter Emily longe dele. Daniel sabia que precisava agir. Ele não podia perder essa chance de se conectar com Emily, não depois de tudo que havia descoberto. Lembrando-se das descrições dos rituais, ele decidiu tentar replicar os passos que estavam descritos no pergaminho. Se Emily havia sido levada para outro plano, talvez esse fosse o único jeito de alcançá-la. Com o coração batendo descontroladamente, ele arrumou o altar da maneira descrita no pergaminho, acendendo velas que ele havia encontrado no baú. Ele começou a recitar as palavras arcaicas, sentindo o peso das sílabas enquanto ecoavam pela igreja. O ar ao seu redor parecia vibrar com uma energia estranha, como se o próprio tempo estivesse se distorcendo. À medida que o ritual progredia, Daniel começou a sentir uma força invisível puxando-o. O chão debaixo de seus pés parecia desaparecer, e ele sentiu como se estivesse sendo sugado por um vórtice de escuridão. As velas tremeluziram violentamente, e uma névoa espessa começou a se formar ao seu redor, semelhante àquela que ele havia visto no dia do desaparecimento de Emily. De repente, a névoa se abriu, revelando uma visão fantasmagórica. Daniel viu Emily, flutuando em um vazio sombrio, sua figura translúcida e pálida, como um espectro. Ela estendeu a mão para ele, os olhos cheios de desespero. Daniel, ajude-me. Eu não posso voltar sozinha. Ele tentou alcançar a mão dela, mas parecia que uma força invisível estava segurando-o de volta. Cada passo em sua direção exigia um esforço monumental, como se ele estivesse caminhando contra uma tempestade furiosa. Mas ele não podia desistir, não agora que estava tão perto. No entanto, antes que pudesse tocar Emily, a névoa se fechou novamente, e ela desapareceu diante de seus olhos. O vórtice se dissipou, e Daniel foi jogado de volta ao chão da igreja, ofegante e suando frio. As velas estavam apagadas, e a igreja estava novamente mergulhada em um silêncio sepulcral. Daniel ficou deitado por um momento, tentando processar o que acabará de acontecer. Ele havia visto Emily, mas ela ainda estava fora de seu alcance, presa em algum lugar entre este mundo e outro. Mas ele agora sabia que ela estava viva, ou ao menos sua alma estava. E isso renovou sua determinação. Com a visão de Emily gravada em sua mente, Daniel se levantou, determinado a encontrar uma maneira de trazê-la de volta. Ele sabia que as respostas estavam ali, na igreja, enterradas sob camadas de mistério e escuridão. E ele não iria parar até desvendar todos os segredos daquele lugar maldito. O dia amanheceu nublado em Centerville, como se o céu refletisse o estado de espírito de Daniel. Após a experiência aterradora na igreja, ele havia passado a noite em claro, revisitando mentalmente cada detalhe do ritual e da aparição de Emily. Ele estava exausto, física e emocionalmente, mas a visão de sua noiva presa naquele limbo sombrio o impedia de descansar. Ele sabia que estava em uma corrida contra o tempo, ou talvez, contra algo ainda mais sinistro. Determinando-se a não perder tempo, Daniel voltou à igreja assim que o sol tímido da manhã começou a dissipar a escuridão. Desta vez, ele decidiu investigar a igreja durante o dia, na esperança de que a luz revelasse algo que a noite ocultara. Cada passo em direção ao altar parecia mais pesado do que o anterior, como se a própria igreja resistisse à sua presença. No entanto, ao chegar ao altar, ele encontrou algo inesperado. As velas que ele havia acendido na noite anterior estavam novamente apagadas, mas agora dispostas em um padrão estranho, como se alguém as tivesse rearranjado durante a noite. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não estava sozinho naquele lugar. Ele pegou o diário de Thomas Reed e folheou as páginas em busca de qualquer menção a padrões ou símbolos que pudessem estar relacionados ao que ele estava vendo.
Ele encontrou uma passagem que mencionava o Guardião das Sombras, uma entidade mencionada em murmúrios e lendas locais, que supostamente vigiava os segredos mais profundos da Igreja e protegia os que estavam no limbo entre os mundos. O Guardião das Sombras, Daniel murmurou para si mesmo, sentindo a inquietação crescer dentro dele. Seria essa entidade responsável por rearranjar as velas? Ou pior, por impedir que ele resgatasse Emily? Determinando-se a entender mais, Daniel decidiu explorar áreas da igreja que ele não havia examinado antes. Ele se dirigiu para a sacristia, um pequeno cômodo ao lado do altar que parecia ter sido negligenciado por anos. A porta rangia enquanto ele abria, e uma nuvem de poeira subiu no ar, fazendo tossir. A sacristia era um lugar sombrio e apertado, com prateleiras cheias de livros antigos e objetos litúrgicos cobertos de teias de aranha. No canto mais distante, havia um pequeno baú de madeira, semelhante ao que ele havia encontrado sob o altar. Daniel se aproximou do baú com cautela, sentindo uma tensão crescente, como se algo invisível estivesse observando seus movimentos. Ao abrir o baú, Daniel encontrou um conjunto de chaves antigas, cada uma com um formato único. Havia também um pergaminho dobrado, que ele cuidadosamente desdobrou. O pergaminho continha um mapa rudimentar da igreja, com várias passagens e salas marcadas que ele não reconhecia. Uma dessas passagens parecia levar a uma área subterrânea sob a igreja, um lugar que ele ainda não havia explorado. Sem perder tempo, Daniel seguiu as indicações do mapa. Ele voltou ao altar e, após uma inspeção cuidadosa, encontrou uma pequena alavanca escondida entre as pedras. Ao puxá-la, uma seção do chão começou a se mover lentamente, revelando uma escadaria que descia para as profundezas da igreja. O ar que subia de lá era frio e úmido, carregado com um odor de terra e mofo, como se a passagem tivesse sido lacrada por décadas, talvez séculos. Daniel hesitou por um momento. O que quer que estivesse esperando lá embaixo não seria fácil de enfrentar. Mas ele não tinha escolha. Emily estava lá fora, em algum lugar, e ele precisava encontrá-la. Ele acendeu sua lanterna e começou a descer os degraus íngremes, o som de seus passos ecoando nas paredes de pedra. A escadaria parecia interminável, e a escuridão ao redor se tornava mais opressiva a cada passo. Finalmente, ele chegou ao fundo, onde um longo corredor se estendia diante dele. As paredes do corredor eram adornadas com gravuras antigas, retratando figuras sinistras e rituais desconhecidos. Daniel sentiu o pânico começar a crescer dentro dele, mas ele o reprimiu, forçando-se a continuar. À medida que avançava pelo corredor, ele começou a sentir a presença de algo. Não era apenas o frio ou a escuridão, mas uma sensação palpável de ser observado. Ele podia sentir olhos invisíveis seguindo cada movimento seu, analisando-o, esperando o momento certo para atacar. No final do corredor, Daniel encontrou uma porta de ferro maciça, incrustada com símbolos que ele reconheceu como sendo de proteção e contenção. Ele usou uma das chaves que havia encontrado no baú para abrir a porta, que se abriu com um gemido alto e profundo. Do outro lado, havia uma grande câmara, iluminada por uma luz fantasmagórica que parecia emanar das próprias paredes. No centro da câmara, em um pedestal de pedra, estava um grande espelho oval, emoldurado em prata escura. O espelho parecia pulsar com uma energia própria, e sua superfície refletia não a câmara ao redor, mas um vácuo escuro e sem fim. Daniel se aproximou do espelho, sentindo a atração magnética de seu brilho sombrio. De repente, uma sombra começou a se formar dentro do espelho, crescendo até tomar a forma de uma figura humanoide, envolta em uma escuridão densa e fluida. Os olhos da figura, 2 pontos de luz vermelha, fixaram-se em Daniel, queimando com uma intensidade que fez seu coração disparar. O Guardião das Sombras, Daniel sussurrou, sua voz vacilando. A figura dentro do espelho moveu-se, estendendo uma mão esquelética em direção a Daniel. A voz que saiu do espelho era grave e ecoante, como se viesse das profundezas do abismo. Ela pertence a mim agora, disse a voz, reverberando na mente de Daniel. Não. Ela é minha noiva. Eu a quero de volta, Daniel gritou, avançando em direção ao espelho, mas foi repelido por uma força invisível.
O guardião riu, um som gelado que fez as velas na câmara tremeluzirem. Você não entende, humano. Ela cruzou para o outro lado, para o meu domínio. Você não tem poder aqui. Desesperado, Daniel lembrou-se das palavras de Thomas Reed sobre a entidade. Ele sabia que o Guardião das Sombras era poderoso, mas talvez não fosse invencível. Ele retirou o crucifixo de prata que havia encontrado no baú sob o altar e o segurou firmemente em direção ao espelho. O amor dela me pertence, Guardião. E eu vou trazê-la de volta, custe o que custar. O Guardião hesitou por um momento, sua forma ondulando dentro do espelho. Daniel percebeu que o crucifixo estava afetando a entidade, enfraquecendo sua ligação com o espelho. Aproveitando o momento, ele começou a recitar uma oração que havia encontrado no diário de Reed, palavras antigas que reverberavam com poder. O guardião gritou de fúria, sua forma distorcendo-se e contorcendo-se dentro do espelho. A câmara tremeu violentamente, como se estivesse prestes a desmoronar. Daniel continuou a recitar a oração, mesmo quando as paredes começaram a rachar e pedaços de pedra começaram a cair ao seu redor. Finalmente, com um grito ensurdecedor, o guardião foi sugado de volta para o espelho, que explodiu em 1000 pedaços, lançando Daniel para trás. Ele caiu no chão, atordoado, enquanto os fragmentos de vidro caíam ao seu redor, brilhando como pequenas estrelas apagadas. Quando ele finalmente conseguiu se levantar, a câmara estava silenciosa novamente. O espelho havia desaparecido, e com ele, a presença do guardião. Mas Daniel sabia que a batalha estava longe de terminar. Ele havia conseguido afastar o guardião por enquanto, mas Emily ainda estava perdida. E agora, mais do que nunca, ele estava determinado a encontrá-la. A noite caiu sobre Centerville, e com ela, uma neblina densa começou a se arrastar pelas ruas desertas. Daniel, exausto e mentalmente abalado pela batalha com o Guardião das Sombras, voltou para sua casa com a mente agitada. Apesar de sua vitória temporária, ele sabia que estava correndo contra o tempo. Cada minuto que passava significava que Emily se distanciava ainda mais do mundo dos vivos. Ele se sentou no chão da sala de estar, cercado pelos fragmentos do espelho que havia trazido da igreja. Mesmo quebrados, eles pareciam pulsar com uma energia sinistra. Daniel segurou um dos pedaços maiores e o observou atentamente. A superfície irregular refletia seu rosto de maneira distorcida, como se a própria realidade estivesse sendo manipulada. As palavras do guardião ecoavam em sua mente: ela pertence a mim agora. Mas Daniel recusava-se a aceitar isso. Emily era sua, e ele faria qualquer coisa para trazê-la de volta. O telefone tocou, quebrando o silêncio opressor. Daniel quase o ignorou, mas algo em seu interior o forçou a atender. Quando colocou o telefone no ouvido, não houve som por alguns segundos. Apenas um silêncio profundo e estranho. Então, uma voz sussurrante, que ele reconheceu instantaneamente, preencheu a linha. Daniel. Era a voz de Emily, suave e carregada de tristeza. Seu coração parou por um momento. Emily. Onde você está? Como posso encontrá-la? Ele falou rapidamente, o desespero evidente em sua voz. Não há tempo, Daniel. Ele está vindo. Ele está mais forte agora. Você precisa me encontrar antes que seja tarde demais. Antes que ele pudesse responder, a linha foi cortada, deixando Daniel em um silêncio ainda mais opressor do que antes. Ele caiu de joelhos, segurando o telefone com força, sentindo-se impotente. Mas algo dentro de si se agitou. A voz de Emily não era apenas uma advertência, mas também uma pista. Ela queria que ele a encontrasse, e se houvesse uma maneira, ele a descobriria. O diário de Thomas Reed estava sobre a mesa, parcialmente aberto. Daniel o pegou novamente, folheando as páginas rapidamente, procurando qualquer menção a rituais de comunicação ou sinais de que alguém tivesse sobrevivido ao domínio do guardião. Ele encontrou uma passagem intrigante, mencionando um local nos arredores de Centerville, um antigo cemitério abandonado que, segundo as lendas, era um ponto de conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos.
O cemitério, Daniel murmurou para si mesmo. Se havia um lugar onde ele poderia se reconectar com Emily, seria lá. Determinando-se a seguir a nova pista, Daniel pegou seu casaco e saiu de casa, dirigindo-se para o cemitério que ficava a poucos quilômetros da cidade. O caminho era escuro e sinuoso, e a neblina tornava difícil ver mais do que alguns metros à frente. Ele sentia a presença do guardião se aproximando, como uma sombra que se arrastava em sua direção, pronta para consumi-lo. Finalmente, ele chegou ao cemitério. Aquele lugar parecia esquecido pelo tempo, com lápides antigas cobertas de musgo e vegetação selvagem que crescia sem controle. A lua, agora parcialmente coberta por nuvens, lançava uma luz pálida e fantasmagórica sobre o cenário, criando sombras longas e distorcidas. O ar era pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e o som distante de corvos que pareciam guardar aquele lugar. Daniel caminhou entre as lápides, seu coração batendo descompassado. Ele não sabia ao certo o que estava procurando, mas algo dentro dele o guiava. Uma força invisível, talvez a própria presença de Emily, parecia conduzi-lo a um ponto específico do cemitério. Depois de caminhar por vários minutos, ele chegou a um mausoléu antigo e parcialmente em ruínas. As portas de ferro estavam entreabertas, rangendo com o vento que soprava por ali. No topo da estrutura, uma estátua de um anjo parecia observá-lo, sua expressão rígida e enigmática. Daniel sentiu uma sensação de déjà vu, como se já tivesse estado ali antes, embora soubesse que isso era impossível. Ele empurrou as portas do mausoléu, que se abriram com dificuldade, revelando um interior escuro e empoeirado. Havia um silêncio absoluto lá dentro, interrompido apenas pelo som abafado de sua própria respiração. No centro do chão de pedra, havia um círculo desenhado em giz, com símbolos que ele reconheceu como parte de um ritual de invocação. Daniel entrou no círculo, sentindo a temperatura cair drasticamente. Ele tirou o crucifixo de prata de seu bolso, segurando-o com força enquanto fechava os olhos e começava a recitar a oração que aprenderá no diário de Reed. As palavras saíam com dificuldade, como se o ar ao seu redor estivesse sendo drenado. De repente, ele ouviu um som. Inicialmente, era apenas um sussurro, mas logo se transformou em um coro de vozes indistintas, todas lamentando e chamando por ajuda. Daniel abriu os olhos e viu sombras começarem a se formar ao redor do círculo, figuras espectrais que se contorciam e se aproximavam. Entre elas, ele viu o rosto de Emily, pálido e cheio de tristeza. Emily, ele gritou, estendendo a mão. Mas quando ele tentou tocar a sombra, sua mão passou por ela como se ela fosse feita de fumaça. Daniel, você deve continuar. Estou perto, mas ele também está. Não deixe o guardião nos separar novamente, a voz de Emily ecoou ao seu redor. As sombras começaram a se mover mais rápido, girando ao redor de Daniel, criando um redemoinho de energia. Ele continuou a recitar a oração, sua voz ficando mais alta para se sobrepor ao crescente ruído das vozes. O mausoléu começou a tremer, e as paredes pareciam fechar-se sobre ele. De repente, uma força violenta o lançou para trás, tirando-o do círculo. Daniel caiu no chão do lado de fora do mausoléu, ofegante com o corpo dolorido. O redemoinho de sombras desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, deixando apenas a escuridão e o silêncio mais uma vez. Daniel se levantou com dificuldade, sentindo o peso do fracasso em seus ombros. Ele havia chegado perto, mas algo o impedia de alcançar Emily completamente. O guardião ainda estava lá, mais forte do que nunca, determinado a mantê-los separados. Mas Daniel não desistiria. Ele sabia agora que Emily estava tentando guiá-lo, que havia uma chance de trazê-la de volta. Mas também sabia que precisava de mais do que coragem e determinação. Ele precisaria de conhecimento, poder e, talvez, de uma aliança com algo tão sombrio quanto o próprio guardião. Enquanto ele saía do cemitério, a neblina parecia se dissipar lentamente, como se estivesse recuando em resposta à sua decisão de continuar. O caminho à frente ainda era incerto, mas Daniel estava mais determinado do que nunca. Emily o esperava, e ele não falharia com ela novamente.
O vento uivava pelas ruas desertas de Centerville, carregando consigo o cheiro de terra úmida e folhas mortas. Daniel dirigia em alta velocidade pela estrada sinuosa que o levava de volta à cidade, seus pensamentos um turbilhão de medo, esperança e desespero. O mausoléu havia-lhe mostrado quão perto ele estava de encontrar Emily, mas também o deixará ciente do poder esmagador do Guardião das Sombras. Ele não poderia continuar sem um plano melhor. A ideia de que ele precisaria de uma aliança com algo tão sombrio quanto o próprio Guardião das Sombras vinha fermentando em sua mente desde o confronto no cemitério. Mas onde ele poderia encontrar tal poder? E, mais importante, como ele poderia controlá-lo sem perder sua própria alma no processo? Chegando à sua casa, Daniel foi direto para o escritório, onde o diário de Thomas Reed estava aberto sobre a mesa. Ele o estudará incessantemente, procurando respostas nas palavras crípticas e nas descrições detalhadas dos horrores que Reed enfrentará. Mas havia algo que Daniel ainda não tinha considerado: o que acontecerá com os outros que, assim como Reed, haviam desafiado o Guardião? Sentado na cadeira de couro desgastado, ele começou a folhear o diário mais uma vez, procurando por qualquer menção a outros rituais, outros lugares, outros nomes. Foi então que encontrou uma passagem que havia passado despercebida antes. Era um relato breve, quase como uma nota de rodapé, sobre um grupo de indivíduos que, na década de 1930, tentaram selar o Guardião em um antigo templo localizado nas montanhas ao norte de Centerville. O Templo de Azara, Daniel murmurou para si mesmo, lendo o nome do local. Eles não conseguiram selá-lo, mas talvez ainda haja algo lá que possa me ajudar. A ideia de um templo oculto nas montanhas, escondido do olhar humano por quase um século, acendeu uma nova chama de esperança em Daniel. Se aqueles que desafiaram o Guardião antes dele falharam, poderia haver algo nos escombros de seus esforços, um artefato, uma pista, uma força dormente que ele poderia usar. Determinando-se a encontrar o templo, Daniel rapidamente reuniu os poucos suprimentos que tinha. Ele sabia que esta não seria uma jornada fácil. As montanhas ao norte eram traiçoeiras, especialmente à noite, mas ele não tinha tempo a perder. Emily estava ficando mais fraca a cada dia, sua presença cada vez mais difícil de alcançar. Enquanto dirigia em direção às montanhas, a estrada tornou-se cada vez mais desolada. As árvores se fechavam sobre ele como dedos esqueléticos, bloqueando a luz da lua. A neblina, sua constante companheira, tornou-se mais espessa, transformando o mundo ao seu redor em uma paisagem fantasmagórica e desorientadora. O silêncio era total, exceto pelo som dos pneus esmagando o cascalho da estrada. Após várias horas de condução, Daniel finalmente chegou ao ponto onde a estrada terminava. Dali em diante, teria que continuar a pé. Pegando uma lanterna e uma mochila com alguns suprimentos, ele começou a subir a trilha que levava ao interior das montanhas. O ar estava frio e pesado, e ele sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis, escondidos nas sombras. A caminhada era exaustiva, e a escuridão ao seu redor parecia pulsar com uma vida própria. Daniel mantinha a lanterna firme à frente, os feixes de luz iluminando apenas alguns metros à frente. A trilha se tornava cada vez mais íngreme, até que ele finalmente chegou a um platô estreito. À sua frente, uma abertura escura na rocha marcava a entrada do que só poderia ser o Templo de Azara. O templo não era nada do que Daniel esperava. Em vez de uma estrutura imponente, era mais uma caverna rudimentar, com símbolos antigos esculpidos nas paredes de pedra bruta. No centro, um altar de pedra estava coberto de poeira e teias de aranha, há muito esquecido pelo tempo. No entanto, havia algo de sinistro naquele lugar, uma sensação de que o próprio mal adormecia ali, à espera de ser despertado. Daniel aproximou-se cautelosamente do altar, sentindo a energia sombria crescer ao seu redor. No topo do altar, havia um objeto coberto por um véu de tecido rasgado e manchado. Tremendo levemente, ele removeu o véu, revelando uma caixa pequena, mas incrivelmente ornamentada, feita de um metal negro que parecia absorver a luz. Ele abriu com cuidado, e dentro dela encontrou um simples anel de prata, gravado com os mesmos símbolos que cobriam as paredes da caverna.
Daniel não sabia ao certo o que o anel representava, mas sentia que ele era importante, talvez até a chave para derrotar o guardião. Mas junto com essa percepção, veio um pressentimento: usar aquele anel teria um preço. Enquanto segurava o anel, um sussurro suave preencheu o ar. Inicialmente, Daniel pensou que era o vento passando pela caverna, mas o som se tornou mais definido, e ele percebeu que as palavras vinham de dentro da sua própria mente. A voz era feminina, doce e envolvente, mas havia algo nela que o deixava inquieto. Use-o, Daniel. Com este anel, você terá o poder de enfrentar o guardião. Mas esteja avisado, este poder não vem sem um custo. Daniel hesitou, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Ele queria salvar Emily, mas a que preço? Ele não podia se dar ao luxo de recuar agora. Fechando os olhos, ele deslizou o anel em seu dedo. Imediatamente, sentiu uma onda de energia correr por seu corpo, como se cada célula estivesse sendo despertada por uma força antiga e implacável. O chão da caverna começou a tremer, e as sombras nas paredes se retorceram como se estivessem vivas. Daniel caiu de joelhos, segurando sua cabeça enquanto vozes ecoavam dentro dela, gritando em um coro de lamentos e promessas de poder. Ele lutou para manter o controle, sentindo o anel tentar dominar sua vontade. Finalmente, após o que pareceu ser uma eternidade, o tremor cessou e o silêncio voltou. Daniel respirava com dificuldade, seu corpo exausto pela experiência. Mas quando ele olhou para o anel em sua mão, percebeu que algo dentro dele havia mudado. O anel agora brilhava com uma luz fraca, mas constante, e ele sentia que tinha um novo entendimento ainda que incompleto do poder que ele carregava. De pé, Daniel olhou para a entrada da caverna, o caminho de volta às montanhas, e eventualmente, a Centerville. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas agora, ele tinha uma arma, uma chance. Mas com isso, veio uma nova responsabilidade. O que ele faria com o poder que agora possuía? E, mais importante, seria ele capaz de controlar o que despertou no templo de Azara? Sem olhar para trás, ele começou sua descida pela montanha, determinado a encontrar Emily e enfrentar o guardião uma última vez. Mas enquanto caminhava, uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava, lembrando do aviso: o poder sempre cobra um preço. De volta a Centerville, a noite parecia mais densa, como se a própria escuridão tivesse se tornado mais palpável. Daniel estacionou o carro na frente de sua casa e ficou sentado por alguns momentos, respirando fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de sua mente. O anel em seu dedo, recém-adquirido no templo de Azara, parecia pulsar com uma energia que ele mal podia controlar. O poder que agora possuía era esmagador, e o custo ainda incerto. Quando finalmente saiu do carro, foi recebido por um silêncio pesado, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Enquanto caminhava para dentro, ele não pôde deixar de notar que as sombras ao seu redor pareciam estar vivas, movendo-se de maneira sutil, mas constante. A sensação de ser observado, de que algo estava espreitando nas trevas, era mais forte do que nunca. Dentro de sua casa, o ar estava gelado, e Daniel se sentiu repentinamente vulnerável. A memória do guardião das sombras o assombrava a cada passo. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas ainda havia tanto que ele não entendia. Como poderia derrotar uma entidade tão antiga e poderosa? E o que ele estava disposto a sacrificar para alcançar seu objetivo? Foi então que Daniel percebeu algo estranho. No chão da sala de estar, havia um rastro de terra, como se alguém tivesse caminhado com pés sujos. O rastro levava até o quarto de Emily, o mesmo onde ele costumava ouvir seus sussurros e sentir sua presença. Mas agora, havia algo de diferente, algo que o deixava com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Cautelosamente, ele seguiu o rastro de terra, cada passo ecoando nos corredores silenciosos. Quando chegou à porta do quarto de Emily, hesitou por um instante. O medo de encontrar algo que ele não poderia enfrentar o paralisou por um momento, mas ele sabia que não poderia recuar. Com uma respiração profunda, abriu a porta. O quarto estava escuro, a única luz vindo de uma vela que queimava lentamente no centro da sala.
Mas o que realmente chamou a atenção de Daniel foi a figura de uma mulher, de costas para ele, parada diante da janela. Seu vestido de noiva estava sujo e rasgado, como se tivesse sido arrastado pelo chão. O cabelo escuro caía desordenadamente sobre os ombros, e seu corpo parecia tremer levemente. Emily. A voz de Daniel saiu como um sussurro. A figura se virou lentamente, revelando um rosto que não era de sua noiva, mas uma versão distorcida e assombrada dela. Os olhos, outrora cheios de vida, agora eram poços de escuridão, e um sorriso sinistro se espalhou por seus lábios. Daniel, uma voz era um eco distante, carregada de sofrimento e raiva. Você voltou para mim. Daniel deu um passo para trás, seu coração batendo violentamente em seu peito. Ele sabia que aquilo não era Emily, pelo menos não mais. O guardião das sombras estava brincando com ele, usando a imagem da mulher que ele amava para atormentá-lo. Deixe-me em paz! Daniel gritou, o desespero tomando conta. Ele sentiu o anel em seu dedo começar a pulsar mais forte, como se reagisse ao perigo iminente. Mas a figura continuou a avançar lentamente em sua direção, cada passo ecoando como um trovão no silêncio da casa. Daniel lutou contra o pânico que o dominava, buscando dentro de si a coragem para enfrentar o que estava por vir. Ele sabia que o poder do anel poderia ajudá-lo, mas a que custo? O aviso ecoou em sua mente, o poder sempre cobra um preço. Desesperado, ele ergueu a mão com o anel em direção à figura. Uma luz intensa explodiu do anel, iluminando o quarto e lançando sombras grotescas contra as paredes. A figura de Emily gritou, um som agonizante e distorcido, enquanto a luz a consumia. Daniel sentiu uma onda de energia negra ser absorvida pelo anel, como se o poder sombrio estivesse sendo selado dentro dele. Quando a luz finalmente se dissipou, o quarto estava vazio. A figura desaparecera, e o ar estava pesado com uma sensação de perdedor. Daniel caiu de joelhos, ofegante, sentindo-se drenado tanto física quanto emocionalmente. Ele sabia que tinha conseguido afastar a entidade, mas a que preço? Cada vez que usava o anel, sentia que uma parte de si estava sendo corrompida, sua humanidade lentamente escorrendo pelos seus dedos. Mas ele não tinha escolha. Emily estava lá fora, em algum lugar, e ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Enquanto Daniel tentava recuperar o fôlego, uma batida suave na porta o trouxe de volta à realidade. Levantando-se com dificuldade, ele foi até a porta da frente e a abriu, apenas para encontrar um envelope misterioso deixado em seu capacho. Dentro, havia um pedaço de papel amarelado, com uma mensagem escrita em uma caligrafia elegante e antiga. Daniel, você não está sozinho nessa luta. O ritual final será a chave para libertar Emily, mas você precisa estar preparado para o que virá. Venha ao cemitério à meia-noite. Tudo será revelado. A mensagem era intrigante e ao mesmo tempo perturbadora. Quem poderia ter escrito aquilo? E como sabiam sobre Emily? A mente de Daniel estava cheia de perguntas, mas ele sabia que não tinha tempo a perder. Se havia alguém que pudesse ajudá-lo, mesmo que fosse um aliado improvável, ele precisava seguir essa pista. O cemitério de Centerville sempre foi um lugar evitado pela maioria dos habitantes da cidade, especialmente à noite. Mas para Daniel, tornou-se o centro de sua busca, um lugar onde as linhas entre o mundo dos vivos e dos mortos eram mais finas. O relógio estava correndo, e ele sabia que, naquela noite, tudo poderia mudar. Sem hesitar, Daniel pegou o anel e colocou no bolso, antes de sair pela porta, determinado a desvendar o mistério do ritual final. Mas enquanto caminhava pelas ruas escuras em direção ao cemitério, ele não pôde deixar de sentir que estava sendo seguido, como se os próprios espectros de Centerville estivessem atrás dele, esperando o momento certo para atacar. No fundo, ele sabia que estava se aproximando do confronto final com o Guardião das Sombras. Mas estava ele pronto para pagar o preço exigido pelo poder que carregava? E, mais importante, estaria ele disposto a sacrificar tudo pelo amor de Emily? As respostas estavam à sua espera, nas profundezas do cemitério, onde o ritual dos perdidos começaria.
Daniel entrou no cemitério de Centerville com uma mistura de determinação e medo. O vento noturno sussurrava entre as árvores antigas, e a lua, alta no céu, lançava uma luz pálida sobre as lápides cobertas de musgo. O lugar tinha uma aura inconfundível de abandono, como se o tempo ali tivesse parado, preservando as histórias e segredos dos mortos. A mensagem anônima que receberá na noite anterior era um enigma que não podia ignorar. Ele sabia que este encontro no cemitério poderia ser uma armadilha, mas também era sua única chance de obter respostas. O relógio estava correndo, e Emily ainda estava desaparecida, perdida em algum lugar entre este mundo e o próximo. Conforme caminhava entre as fileiras de lápides, cada uma gravada com nomes esquecidos pelo tempo, Daniel sentiu uma presença se aproximando. Não era um movimento ou som, mas uma sensação que o fazia olhar por cima do ombro repetidamente. O lugar parecia vivo, cheio de olhos invisíveis que o observavam. Finalmente, ele chegou ao coração do cemitério, onde uma grande cripta se erguia, imponente e sinistra. Era ali que ele havia sido instruído a ir. A porta de pedra da cripta estava entreaberta, e uma luz fraca e oscilante emanava de dentro. Daniel hesitou por um momento, a incerteza corroendo sua determinação. Mas ele sabia que não tinha escolha. Emily precisava dele. Com o coração batendo acelerado, ele empurrou a porta e entrou. O interior da cripta era surpreendentemente espaçoso. A luz vinha de uma série de velas colocadas em um círculo no centro da sala. Ao redor das velas, símbolos estranhos estavam gravados no chão de pedra, símbolos que ele reconheceu dos livros antigos no templo de Azara. Esses símbolos representavam um ritual, um antigo e poderoso, destinado a conectar este mundo ao reino dos mortos. No meio do círculo, uma figura estava ajoelhada, envolta em um manto negro. Quando a figura levantou a cabeça, Daniel prendeu a respiração. O rosto era parcialmente coberto, mas os olhos, profundos e brilhantes, o encaravam com uma intensidade que fazia sua pele arrepiar. Eu sabia que você viria, Daniel. A voz da figura era suave, quase hipnotizante. Quem é você? Daniel perguntou, tentando manter a calma. Como você sabe sobre Emily? A figura se levantou lentamente, revelando mais de suas feições. Era uma mulher, com um ar de autoridade e mistério. Meu nome é Cassandra. Eu sou uma guardiã dos segredos deste lugar. E eu sei muito mais do que você pode imaginar sobre sua noiva e o guardião das sombras. Daniel deu um passo à frente, ansioso por respostas. Então me diga. Onde ela está? Como posso trazê-la de volta? Cassandra sorriu, mas era um sorriso triste. Ela está presa, Daniel. Presa entre a vida e a morte, um fantasma de sua própria existência. Mas há uma maneira de trazê-la de volta. Este ritual, ela apontou para os símbolos no chão. É o caminho para isso. Mas não será fácil. O guardião das sombras não cederá sua presa tão facilmente. Eu farei o que for preciso, Daniel respondeu sem hesitar. Eu a amo e vou trazê-la de volta, custe o que custar. Cassandra olhou para ele com uma mistura de compaixão e advertência. Cuidado com o que deseja, Daniel. O preço para salvar Emily será alto. Este ritual requer um sacrifício de algo muito precioso para você. Eu não me importo com o preço, Daniel insistiu, mas no fundo, as palavras de Cassandra ecoaram em sua mente, despertando um medo que ele tentava ignorar. Cassandra começou a recitar palavras em uma língua antiga, uma língua que fazia o ar vibrar ao redor deles. Daniel observou enquanto ela traçava símbolos no ar com as mãos, cada movimento criando um rastro de luz que se misturava com as velas ao redor. A energia na cripta aumentou, e Daniel sentiu o anel em seu dedo vibrar em sintonia com o ritual. De repente, uma força invisível o puxou para dentro do círculo, fazendo com que ele caísse de joelhos. Daniel sentiu como se estivesse sendo puxado para fora de si mesmo, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Ele lutou contra a sensação, mas não podia se mover, preso pela força do ritual.
No auge do ritual, uma porta entreaberta apareceu no meio do círculo, uma passagem para outro mundo. Do outro lado, Daniel pôde ver uma figura esbelta, em um vestido de noiva sujo e rasgado. Era Emily, seus olhos cheios de tristeza e desespero. Daniel, sua voz era um sussurro distante, carregada pelo vento entre os mundos. Você não deveria estar aqui. Emily. Daniel tentou se levantar, mas a força que o prendia era inquebrável. Eu vim para te trazer de volta. Mas antes que ele pudesse alcançar a porta, uma sombra imensa surgiu, bloqueando sua visão de Emily. O guardião das sombras estava lá, seus olhos brilhando com malícia e poder. Ele riu, uma risada fria que ecoou pela cripta. Você acha que pode simplesmente levá-la de volta, humano? A voz do guardião era profunda, reverberando pela sala. Ela pertence a mim agora, assim como você, se ousar continuar. Daniel sentiu a ameaça naquelas palavras, mas sua determinação era inabalável. Ele sabia que não podia enfrentar o guardião diretamente, mas também sabia que desistir agora significaria perder Emily para sempre. Cassandra, que observava tudo com olhos frios e calculistas, falou pela primeira vez desde que o ritual começou. Há uma maneira, Daniel. Mas você terá que fazer um sacrifício que nenhum homem deve ser forçado a fazer. Eu farei qualquer coisa, Daniel repetiu, mesmo quando uma parte de sua mente gritava contra essa decisão. Você deve oferecer uma vida em troca da dela, Cassandra disse, e sua voz era tão fria quanto as sombras ao redor. O guardião exige uma alma viva para liberar a dela. Daniel ficou chocado. Ele sabia que o ritual exigia um sacrifício, mas não imaginava que seria tão terrível. Ele hesitou, sua mente girando com as implicações. Poderia ele realmente tirar a vida de outra pessoa para salvar Emily? E se ele fizesse isso, ele seria capaz de viver consigo mesmo? Enquanto lutava com essa decisão, o guardião das sombras avançou, seus olhos fixos em Daniel. Faça sua escolha, humano. Sua alma, ou a de outra pessoa. O tempo estava acabando, e Daniel sabia que precisava tomar uma decisão. Ele olhou para Emily, ainda visível através da porta entre mundos, e viu o desespero em seus olhos. Ela estava perdida, presa entre mundos, e ele era sua única esperança. Eu escolho, Daniel começou, mas antes que pudesse completar sua sentença, algo inesperado aconteceu. A cripta foi abalada por uma explosão de luz, e o guardião das sombras recuou, gritando em fúria. A porta entre os mundos começou a fechar, e Daniel sentiu a força invisível que o prendia a se dissipar. Quando a luz finalmente desapareceu, Daniel se viu deitado no chão da cripta, ofegante e exausto. A passagem para o outro mundo havia desaparecido, e com ela, Emily. Não, Daniel murmurou, seu coração partido pela perda. Emily. Cassandra se aproximou dele, sua expressão agora mais suave. Ainda não acabou, Daniel. O guardião foi enfraquecido, mas ele ainda a mantém prisioneira. Mas agora você sabe o que precisa fazer. E quando estiver pronto, o sacrifício será seu único caminho para libertá-la. Daniel ficou ali, em meio ao silêncio da cripta, sabendo que a escolha que teria que fazer seria a mais difícil de sua vida. Ele havia conseguido chegar até aqui, mas agora, o verdadeiro teste estava apenas começando. Daniel emergiu do cemitério, o coração pesado com a incerteza do que estava por vir. A revelação que Cassandra havia feito sobre o sacrifício necessário o perseguia, um peso insuportável que ele mal conseguia compreender. Como ele poderia escolher? Como ele poderia ser responsável por tirar a vida de outra pessoa para salvar Emily? Cada passo que dava o levava mais fundo à escuridão que o envolvia, enquanto a lua alta no céu parecia ser o único testemunho de sua angústia. Durante os dias seguintes, Daniel se isolou, refletindo sobre a escolha que teria de fazer. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas cada momento parecia esticar-se eternamente, uma tortura silenciosa. A mansão onde ele e Emily deveriam começar sua vida juntos agora estava em ruínas, tanto física quanto emocionalmente.
Ele evitava os espelhos, sabendo que a imagem refletida seria a de um homem assombrado pela própria alma. Um plano sombrio começou a se formar em sua mente, um plano que ele sabia que iria condená-lo, mas que era a única maneira de libertar Emily. Ele passava noites em claro, revisando tudo o que aprenderá com Cassandra e os tomos antigos. O ritual era claro, uma vida em troca de outra, um sacrifício de sangue para desfazer o vínculo entre Emily e o Guardião das Sombras. No entanto, à medida que o tempo passava, Daniel começou a perceber que talvez o sacrifício não fosse tão literal quanto parecia. Ele começou a procurar uma saída, uma alternativa que pudesse enganar o Guardião das Sombras e salvar Emily sem tirar outra vida. Mas a esperança de tal solução era frágil, quase inexistente. Finalmente, a noite decisiva chegou. O ar estava carregado, denso com a expectativa do que estava por vir. Daniel vestiu o terno que usará no dia do casamento, um símbolo de sua promessa inquebrável de encontrar Emily. Com uma determinação renovada, ele dirigiu até a cripta, o local onde tudo terminaria ou recomeçaria. Cassandra estava esperando por ele, envolta em sombras como sempre, mas desta vez sua expressão era diferente. Havia uma gravidade em seus olhos que Daniel não tinha visto antes. "Você está pronto?" ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Daniel assentiu, embora sua mente ainda lutasse contra a realidade do que estava prestes a fazer. Ele sabia que não havia mais tempo para hesitação. A cripta estava preparada, as velas acesas, e os símbolos rúnicos brilhavam em um tom sinistro de vermelho. "Lembre-se", Cassandra disse enquanto Daniel se posicionava no círculo. "Este sacrifício deve ser de coração. O Guardião das Sombras não pode ser enganado. Se você hesitar, ele tomará sua alma também." Daniel fechou os olhos, respirando profundamente enquanto tentava se preparar para o que estava por vir. Ele começou a recitar as palavras antigas, cada sílaba vibrando no ar ao seu redor. O ritual começou, e Daniel sentiu a familiar sensação de ser puxado entre mundos, mas desta vez ele estava preparado. No meio do ritual, a cripta começou a tremer, e Daniel abriu os olhos para ver a passagem entre os mundos se abrir mais uma vez. Emily estava ali, mais próxima desta vez, seus olhos implorando para que ele a salvasse. Mas o Guardião das Sombras também estava presente, uma figura imponente que pairava sobre ela, como um manto de escuridão. "O que você oferece em troca da alma dela?" A voz do Guardião ecoou pela cripta, carregada de poder e malícia. Daniel sentiu o peso da escolha esmagando-o, mas ele sabia que tinha que agir. Com uma voz firme, ele respondeu: "Eu ofereço minha própria alma." O Guardião das Sombras riu, uma risada que fez a cripta estremecer. "Você acha que isso será suficiente? Uma alma como a sua, corrompida pela dúvida e pelo medo, não vale tanto quanto a dela." Cassandra observava em silêncio, seu rosto inexpressivo. Daniel sentiu o desespero tomando conta de si. Será que o sacrifício dele não seria suficiente? Ele pensou em todos os momentos que compartilhara com Emily, a vida que sonharam juntos e a promessa que fez no dia do casamento. E então, algo clicou dentro dele. "Eu não ofereço minha alma apenas", Daniel disse, sua voz crescendo em intensidade. "Eu ofereço minha vida, minha memória, meu amor por ela. Eu ofereço tudo o que sou, tudo o que serei, para que ela possa viver." O Guardião das Sombras parou por um momento, como se estivesse considerando as palavras de Daniel. A escuridão ao redor começou a se agitar, como se algo estivesse se rearranjando no tecido da realidade. "Então seja", o Guardião disse finalmente. "Mas saiba, humano, que o que você oferece será tomado completamente. Ela viverá, mas para você, ela nunca terá existido." Daniel sentiu um frio mortal tomar conta de seu corpo. A ideia de perder Emily, mesmo que para salvar sua vida, era aterrorizante. Mas ele sabia que não tinha outra escolha. Ele não podia permitir que Emily continuasse presa entre mundos, sofrendo eternamente. "Eu aceito", Daniel disse, sua voz tremendo de emoção, mas firme na decisão.
O guardião das sombras estendeu uma mão, e Daniel sentiu sua energia vital sendo drenada, como se a própria essência de sua existência estivesse sendo arrancada. A dor era indescritível, mas Daniel resistiu, mantendo o foco em Emily, que agora estava se aproximando lentamente, sua figura se tornando mais sólida. De repente, houve um clarão de luz, e Daniel caiu no chão da cripta, exausto e sem forças. Quando ele abriu os olhos, Emily estava de pé ao seu lado, viva e respirando. Mas havia algo diferente nela. Ela olhava para Daniel com curiosidade, mas sem o amor que costumava brilhar em seus olhos. Quem é você? Emily perguntou, sua voz suave, mas distante. O coração de Daniel quebrou naquele momento, mas ele sorriu tristemente. Eu sou ninguém. Apenas alguém que passou por aqui. Emily piscou, confusa, mas antes que pudesse perguntar mais, a figura de Cassandra apareceu atrás dela. Emily, é hora de ir. Sua nova vida espera. Emily assentiu, lançando um último olhar para Daniel antes de se afastar, seguindo Cassandra para fora da cripta. Daniel ficou ali, deitado no chão frio, sentindo sua vida se esvair lentamente. Ele sabia que estava morrendo, mas estava em paz. Ele havia cumprido sua promessa. Emily estava salva, livre do guardião das sombras. E isso era tudo o que importava. Enquanto a escuridão finalmente o envolvia, Daniel sussurrou as últimas palavras que ele sabia que nunca seriam ouvidas por Emily. Eu te amo. Para sempre. E então, tudo ficou escuro. Emily abriu os olhos lentamente, sentindo o frio da noite contra sua pele. A sensação era estranha, como se ela tivesse despertado de um sonho longo e perturbador. Seus olhos vagaram pelo ambiente ao redor, tentando reconhecer onde estava. A cripta, com suas paredes de pedra e símbolos antigos, parecia mais uma ruína do que um lugar onde alguém deveria estar. Ela não conseguia lembrar como havia chegado ali, mas uma sensação de alívio inundou seu coração. Sentia-se livre. Cassandra estava de pé ao lado dela, observando-a com uma expressão enigmática. Emily, você conseguiu, ela disse suavemente, sua voz carregando um tom de satisfação. Emily olhou para Cassandra, ainda sentindo uma confusão avassaladora. Eu, consegui o quê? Onde estou? E quem era aquele homem? Cassandra hesitou por um breve momento antes de responder. Você escapou de uma armadilha sombria, algo que poderia ter te mantido presa para sempre. Aquele homem, e ele era apenas uma sombra, uma ilusão criada pela própria escuridão para te enganar. As palavras de Cassandra ressoavam como verdade, mas ao mesmo tempo, algo dentro de Emily lutava contra essa explicação. Havia um vazio em sua memória, algo que ela não conseguia alcançar, mas que sentia que era importante. Contudo, a sensação de alívio por estar viva e a presença reconfortante de Cassandra fizeram afastar essas dúvidas. Precisamos sair daqui, Cassandra disse, sua voz retornando ao tom de comando. Este lugar está enraizado em magia negra, e permanecer aqui por mais tempo pode ser perigoso. Emily assentiu e seguiu Cassandra para fora da cripta, deixando o lugar sinistro para trás. A noite estava surpreendentemente calma, o vento soprava suavemente através das árvores, como se o mundo ao redor estivesse indiferente ao que acabará de acontecer. Emily sentiu uma estranha conexão com a natureza, como se algo profundo dentro dela estivesse se sintonizando com as forças ao seu redor. À medida que se afastavam da cripta, Cassandra começou a falar mais abertamente. Emily, há muito que você precisa saber. Sua família, os Tornius, possuem uma longa história ligada a forças além deste mundo. Foi esse legado que atraiu o Guardião das Sombras para você. Emily franziu a testa, tentando processar a informação. Guardião das Sombras. Você mencionou isso antes, mas eu não consigo lembrar. Cassandra parou e se virou para encará-la, seus olhos refletindo uma sinceridade inabalável. Você não se lembra porque ele tentou apagar essas memórias de você. Mas eu posso ajudar a restaurá-las. Você precisa entender quem você realmente é, Emily.
As palavras de Cassandra ecoaram na mente de Emily, como se estivessem tentando romper uma barreira. Ela sentiu uma dor súbita na cabeça, e então as lembranças começaram a inundar sua mente, flashes de imagens, sons e emoções que ela não conseguia reconhecer completamente, mas que pareciam dolorosamente familiares. Ela viu o rosto de Daniel, aquele homem que havia caído ao seu lado na cripta, mas agora, sua imagem estava mais clara, mais vívida. Eles estavam juntos em várias lembranças, momentos de felicidade e amor, algo tão profundo que parecia impossível de ser apagado. Mas então, a escuridão começou a consumir essas memórias, substituindo-as por um vazio assustador. Daniel, e Emily murmurou, seu coração apertando-se ao pronunciar o nome. Cassandra observou enquanto Emily lutava para se lembrar. Ela sabia que a influência do Guardião das Sombras ainda estava presente, tentando manter Emily presa à ignorância. Mas Cassandra tinha seu próprio plano. Emily, o que você está lembrando não é real. São apenas fragmentos de uma ilusão criada para te confundir. Você precisa confiar em mim. Emily segurou a cabeça, sentindo-se cada vez mais perdida. As palavras de Cassandra soavam como verdades, mas sua intuição lhe dizia algo diferente. Havia algo em Daniel, algo em suas lembranças, que não parecia ser apenas uma ilusão. Mas como ela poderia saber o que era real? Enquanto caminhavam, Cassandra começou a revelar mais sobre o passado dos Tornills e a conexão deles com o sobrenatural. Ela explicou como gerações de sua família haviam lutado contra forças das trevas, mas também como alguns membros haviam sucumbido a essas mesmas forças, formando pactos e alianças que tinham consequências terríveis. A linhagem dos Tornills é especial, Cassandra continuou. Vocês têm um poder dentro de vocês que atrai o sobrenatural, e isso pode ser uma bênção ou uma maldição. O Guardião das Sombras viu em você uma oportunidade de fortalecer seu domínio neste mundo. Mas agora, com sua libertação, precisamos garantir que ele não retorne. Emily ouvia atentamente, tentando conciliar as informações com suas próprias memórias confusas. A ideia de ser parte de algo tão grande, tão antigo, era assustadora, mas ao mesmo tempo, sentia uma responsabilidade crescente. E o que eu preciso fazer agora? Ela perguntou, sua voz carregada de determinação. Cassandra sorriu levemente, uma expressão que Emily não conseguia decifrar completamente. Precisamos concluir o ritual que começou anos atrás. Mas para isso, você precisará aceitar o poder que está dentro de você. Só então poderá selar o Guardião para sempre. Enquanto continuavam sua jornada, Cassandra levou Emily a um local que parecia isolado, longe de qualquer vestígio de civilização. Era um círculo de pedras antigas, cobertas por musgo, que emanavam uma energia antiga e misteriosa. No centro do círculo, havia um altar de pedra, onde estavam esculpidos símbolos arcanos. Este é o lugar onde tudo começou, Cassandra disse, sua voz reverberando com a energia ao redor. Aqui, você deve decidir seu destino. Emily olhou para o altar, sentindo uma mistura de medo e poder crescente dentro dela. Tudo o que ela havia aprendido nas últimas horas parecia culminar neste momento. Ela sabia que, se falhasse, o Guardião das Sombras retornaria, e sua vida, e a de muitos outros, estaria em perigo. Você está pronta, Emily? Cassandra perguntou, dando um passo atrás para deixar Emily se aproximar do altar. Emily respirou fundo, tentando acalmar as batidas aceleradas de seu coração. Ela sabia que não havia volta. Seu destino estava traçado, e ela precisava abraçar a verdade sobre quem era, mesmo que isso significasse aceitar um fardo que ela nunca havia pedido. Lentamente, ela caminhou até o altar e colocou as mãos sobre os símbolos esculpidos. No momento em que suas mãos tocaram a pedra fria, uma onda de energia percorreu seu corpo, acendendo cada fibra de seu ser. Emily sentiu as memórias voltando com força total, memórias de sua infância, da mansão, de sua família, e, finalmente, de Daniel. Ela viu tudo com uma clareza aterradora, percebendo o quanto havia sido manipulada e o quanto estava em jogo. E então, com uma determinação renovada,
Emily começou a entoar as palavras antigas, palavras que pareciam vir de um lugar profundo dentro dela, como se fizessem parte de sua própria essência. A cada palavra, o círculo de pedras ao redor dela começou a brilhar, e o vento se intensificou, carregando uma carga elétrica no ar. Cassandra observava em silêncio, seus olhos fixos em Emily. Havia um brilho de aprovação, mas também algo mais, algo que permanecia oculto. Emily continuou o encantamento, sentindo a energia ao seu redor crescendo a um nível quase insuportável. Ela sabia que estava no limiar de algo grande, algo que definiria não apenas o futuro dela, mas o de todos os Tornills. E enquanto o ritual atingia seu ápice, ela sentiu uma presença familiar, uma sombra na borda de sua consciência. Daniel. Mesmo no meio de toda a confusão e poder, Emily sentiu a conexão com ele, uma conexão que nem mesmo o Guardião das Sombras poderia quebrar. E então, com um grito final, ela liberou toda a energia acumulada, selando o Guardião das Sombras e garantindo a segurança de sua linhagem. O círculo de pedras brilhou intensamente antes de apagar-se, deixando Emily exausta, mas vitoriosa. Ela se ajoelhou no chão, sentindo o peso do momento. Mas antes que pudesse processar completamente o que havia feito, Cassandra se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Você conseguiu, Emily, ela disse suavemente. Você selou o Guardião e garantiu a segurança de todos. Mas enquanto essas palavras eram ditas, uma dúvida sutil começou a surgir na mente de Emily. Algo ainda estava errado, algo que ela não conseguia entender completamente. E embora estivesse livre da influência do Guardião das Sombras, ela sabia que sua jornada estava longe de terminar. O silêncio no círculo de pedras era profundo, quase sufocante, como se o próprio tempo tivesse parado para observar o que aconteceria a seguir. Emily ainda estava ajoelhada no centro, o suor escorrendo por sua testa enquanto tentava recuperar o fôlego. O ritual estava completo, e o Guardião das Sombras fora selado. Mas ao invés de sentir alívio, uma sensação de inquietação começou a crescer dentro dela. Cassandra ajudou a se levantar, um sorriso suave nos lábios. Você fez o que precisava ser feito. Agora, o perigo passou. Emily olhou para Cassandra, sentindo a estranha discrepância entre as palavras e a atmosfera ao redor. Havia uma tensão palpável no ar, como se algo invisível estivesse à espreita, esperando para se revelar. Apesar da exaustão, Emily sabia que não podia relaxar, não ainda. Algo ainda não está certo, Emily murmurou, sua voz quase inaudível. Cassandra inclinou a cabeça, seu sorriso não vacilando. Você ainda está em choque, Emily. Depois de tudo que passou, é normal sentir-se assim. Vamos voltar para a mansão, onde você poderá descansar e refletir. Emily hesitou, olhando ao redor, como se esperando que algo ou alguém surgisse das sombras. Mas o círculo de pedras estava quieto, o único som era o vento suave passando pelas árvores. No entanto, o instinto de Emily gritava que algo estava profundamente errado. Eu não posso ir ainda, ela disse finalmente, sua voz firme apesar da confusão. Preciso entender o que realmente aconteceu aqui. Cassandra estreitou os olhos ligeiramente, um brilho de algo perigoso passando por eles antes de ser rapidamente suprimido. Emily, o ritual funcionou. Você selou o Guardião das Sombras. Não há mais nada a fazer aqui. Mas as palavras de Cassandra só aumentaram as suspeitas de Emily. Era como se um véu estivesse começando a se levantar de sua mente, revelando verdades ocultas, conexões que ela não havia percebido antes. Por que Cassandra estava tão ansiosa para ir embora? Por que ela parecia tão segura de que tudo estava resolvido? Cassandra, quem exatamente é você? Emily perguntou, sentindo uma coragem inesperada crescer dentro dela. Cassandra ergueu uma sobrancelha, surpresa pela pergunta. Sou sua aliada, Emily. Alguém que esteve ao seu lado desde o início. Desde o início, mais que início? Você apareceu na minha vida quando eu estava desesperada, quando não tinha mais para onde correr. E me ajudou a enfrentar o Guardião. Mas por quê? O que você ganha com isso?
Emily apertou as mãos em punhos, sentindo a tensão crescendo em seus músculos. Cassandra ficou em silêncio por um longo momento, o sorriso desaparecendo gradualmente de seu rosto. Quando finalmente falou, sua voz era fria e calculada. Você é mais perspicaz do que imaginei. Sim, eu ajudei você, mas não por pura bondade. Há muito mais em jogo aqui do que você pode imaginar. Emily deu um passo para trás, sentindo o perigo iminente. O que você quer dizer? Qual é o seu verdadeiro objetivo? Cassandra suspirou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que havia guardado por muito tempo. O Guardião das Sombras é uma entidade poderosa, sim, mas ele não é o único. Existem forças ainda maiores, e eu estou em busca de algo que vai além de simples poder. Preciso de um herdeiro, alguém capaz de manipular essas forças, e você, Emily, é a chave para isso. O coração de Emily disparou. Manipular forças? Do que você está falando? Você pensa que o Guardião foi o verdadeiro inimigo? Ele era apenas uma peça de um jogo muito maior, Cassandra disse, seu tom ficando mais intenso. O ritual que você completou, sim, selou o Guardião, mas também abriu um caminho. Um caminho para que eu possa acessar um poder que estava fora do meu alcance até agora. E você, Emily, com o sangue dos tornios correndo em suas veias, é o portal para esse poder. A verdade caiu sobre Emily como uma pedra. Todo o tempo, toda a dor e confusão que ela enfrentou, não foi apenas uma luta contra o Guardião das Sombras, mas um plano maior, um plano em que ela havia sido manipulada desde o início. Então tudo isso, foi uma armadilha? A voz de Emily era um sussurro cheio de horror. Armadilha, aliança, são apenas palavras, Emily, Cassandra respondeu com frieza. O fato é que você foi a ferramenta perfeita para os meus objetivos. Mas agora, você tem uma escolha. Pode se juntar a mim e compartilhar desse poder, ou pode tentar lutar contra isso, mas você sabe que não terá sucesso. Emily sentiu o desespero crescendo dentro dela. Tudo que ela acreditava ter conquistado, tudo pelo que lutou, estava desmoronando. Mas no fundo de seu ser, uma chama de resistência acendeu-se. Ela não podia, não ia, deixar-se ser usada novamente. Eu não sou uma ferramenta, Emily declarou, sua voz carregada de determinação. E não vou permitir que você continue com seus planos. Cassandra suspirou, sua paciência esgotando-se. Então, temo que isso chegue ao fim, Emily. Eu realmente esperava que você escolhesse o lado certo, mas agora, vou ter que forçá-la. Antes que Emily pudesse reagir, Cassandra levantou as mãos, e uma onda de energia negra se formou ao redor dela, pulsando com poder sombrio. Emily sentiu o chão tremer sob seus pés, as pedras ao redor começaram a brilhar intensamente, como se respondessem ao comando de Cassandra. Mas então, algo inesperado aconteceu. Emily sentiu uma força diferente dentro de si, algo que não vinha da escuridão, mas da luz. As lembranças de Daniel, de seu amor, de tudo que ele representava, começaram a se manifestar dentro dela como uma força protetora. Ela não estava sozinha. Cassandra lançou a energia sombria na direção de Emily, esperando uma vitória fácil, mas Emily levantou as mãos instintivamente, e uma barreira de luz se formou ao seu redor, repelindo o ataque de Cassandra. O choque no rosto de Cassandra foi evidente. Isso não é possível, Cassandra murmurou, recuando ligeiramente. Emily sentiu o poder da luz crescendo dentro dela, alimentado pelas lembranças de amor e sacrifício. Ela finalmente entendeu que o poder dos tornios não era apenas uma maldição, mas também uma fonte de proteção, algo que poderia ser usado para o bem. Você subestimou o que o amor pode fazer, Emily disse, avançando em direção a Cassandra, sua voz firme. Não preciso do seu poder sombrio. Tenho algo muito mais forte. Cassandra tentou atacar novamente, mas desta vez, Emily estava preparada. Ela canalizou toda a energia luminosa ao seu redor e lançou-a contra Cassandra, que foi envolvida pela luz brilhante, gritando enquanto a escuridão dentro dela era destruída.
O círculo de pedras explodiu em uma luz intensa, cegando Emily por um momento. Quando a luz finalmente diminuiu, Cassandra não estava mais lá. Tudo estava quieto, o ar parecia mais leve, e Emily sabia que o mal havia sido derrotado. Exausta, mas triunfante, Emily caiu de joelhos, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Ela havia superado a escuridão, não apenas dentro de si, mas no mundo ao seu redor. E agora, enquanto o sol começava a nascer no horizonte, ela sabia que uma nova vida esperava, uma vida onde ela não seria mais definida pelo medo ou pela manipulação, mas pela força que havia descoberto dentro de si. O legado dos tornios continuaria, mas sob uma nova luz, uma luz de esperança, amor e resistência.